Oh my God! Oh my, Vem comigo, vamos juntos construir um mundo onde todos possam sorrir. Sem barreiras, sem exclusão, aqui cada voz tem seu lugar e razão. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos filmes firmes rumo ao mundo melhor. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos pulsos firmes rumo a um mundo melhor. Olhar inclusivo, enxergando além, dando voz a quem precisa também. Juntos lutamos por mais igualdade, com respeito e oportunidade. Na escola, no trabalho, em cada espaço, que nos muros estendemos os sós. Diversidade é força, é revolução, é o futuro brilhando na nossa visão. Seja a mudança, faça acontecer, cada gesto importa, cada papel é poder. Com união, empatia e ação, fazemos do mundo uma nova estação. Olhar inclusivo, enxergando além, dando voz a quem precisa também. Juntos lutamos por mais igualdade, com respeito e oportunidade. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre todos nós. Olhar inclusivo, enxergando além, dando voz a quem precisa também. Juntos lutamos por mais igualdade, com respeito e oportunidade. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre todos nós. Olá amigos, boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um programa Olhar Inclusivo no Franca Canal 3, todos os sábados às 14 horas. E quero agradecer a presença de cada um de vocês, a participação, o acompanhamento de vocês nas nossas redes sociais. Agradecer a todos os amigos também de todas as nossas redes sociais, rede social Olhar Inclusivo, no Insta, no YouTube, no Kawaii, no Face. Agradecer a todos que têm participado, nos acompanhado. E estamos aqui hoje recebendo o nosso amigo Valdênio, que é ativista social, faz um bonito trabalho na comunidade, também designer, né, Valdênio? E também instrutor da Fundação Casa. E estamos aqui também na companhia do nosso amigo, apresentador do programa também Olhar Inclusivo, Guilherme Biari. Como é que vocês estão, Guilherme? Tudo bem? Pá, tudo ótimo. Muito obrigado aí, Li. É um prazer enorme estar aqui hoje, novamente, segunda participação desse que já é o nosso terceiro episódio do podcast Olhar Inclusivo, que dá justamente voz e um olhar para a inclusão, para o ativismo social, para realmente ajudar as pessoas a fazer o bem. Essa é a nossa ideia, trazer gente aqui que faz o bem de verdade. É uma alegria estar aqui com você hoje, Valdênio, nosso amigo, designer, compositor, instrutor da Fundação Casa e um grande ativista aqui da nossa cidade. Antes de passar aí, Valdênio, para as perguntas, eu vou falar rapidamente dos nossos patrocinadores, que vocês podem ver na nossa tela aqui ao fundo. Primeiro, Rede Bem, uma rede de drogarias que está chegando em Franca. Provavelmente vai inaugurar aí no próximo mês já. Agora, no mês de abril, a gente já deve ter a Rede Bem atendendo aqui a nossa cidade. É uma rede muito forte, com muitas lojas, está chegando aqui para trazer um trabalho diferente para a nossa cidade. Também patrocinador nosso, MB Osteopatia Pilates, para aquelas pessoas que querem se exercitar.
estão sentindo dores, MB Osteopatia Pilates, equipe super competente, super gentil, atenciosa e equipamentos muito modernos. Laboratório do sono, então para aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir, apneia, ronco, laboratório do sono, fazendo exames aqui na nossa cidade, na rua Demar Tosi 340. O parceiro do Rafa, da pizzaria, que tem as excelentes pizzas aí do Rafa. LL Marmitaria, então hoje tá com fome, pode pedir uma pizza ou pode pedir uma marmita na LL Marmitaria. Grupo RS, dos nossos colegas que estão aqui dando apoio pra gente funcionar, muito obrigado pela presença de vocês. Barros Almeida Advogados, com a doutora Marcela, um excelente trabalho que a doutora Marcela realiza. Conexão Autista, um grupo que trabalha aí o autismo e a defesa da causa autista. E Instituto LL, é o instituto que é o grande inspirador, a grande inspiração desse podcast. Então vamos lá, Valdênio, que alegria ter você aqui conosco. Gostaria que você, para aqueles, a gente já te conhece de muitos anos, Valdênio, mas que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes, nossos espectadores, um pouquinho quem é você, um pouco da sua história, como que você começou aí a sua jornada. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Li, obrigado a vocês aí de casa que estão acompanhando nós nesse podcast, nessa gravação desse programa. Agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de estar aqui do lado dessas pessoas maravilhosas, estar nesse prazer grupo é todo aqui. nosso. RS, muito obrigado, Guilherme. Então, Guilherme, a minha história começa, que eu me lembre, lá em 1980. Né? Já são aí mais... Sua história profissional, né? E a história profissional, isso mesmo, Guilherme. Né, Li? E essa história começa lá em 1980, com o meu primeiro trabalho, que foi a minha, posso dizer, a inclusão na Guarda Mirim de Franca. A Guarda Mirim é muito legal, né? Nossa, me deu assim, sabe, Guilherme, um horizonte, abriu para mim várias portas, várias oportunidades. Quantos anos você tinha, Valdir? Eu estava com 10 anos de idade. 10 anos e já estava lá na Guarda. Pode não parecer, eu sei que eu tenho, assim, eu estou com 55 anos de idade, mas aparenta um corpinho de 54. Que isso, você está super bem aí. Muito obrigado, Guilherme. Aí eu comecei com 10 anos a minha atividade profissional, meu aprendizado profissional, a construir a minha personalidade, o meu caráter. E na Guarda Mirim encontrei pessoas maravilhosas. Especialmente, Guilherme, o meu primeiro trabalho foi no Hospital Regional de Franca. Legal. Ali na rua Dr. Fernando Faleiros, ali, né? E eu trabalhei lá por 2 anos como guarda mirim. Me contrataram, eu fui trabalhar no almoxarifado do hospital. Aí no almoxarifado do hospital nós controlávamos tudo. Então a guarda foi o início aí da sua parte profissional. Foi o início da minha parte. Foi uma escola para você. Nossa, uma escola muito boa. E tive a sorte, nesse meu caminhar, de encontrar pessoas boas, né? Encontrou o Li, né? Mas... Nossa, o Li é sensacional. O Li é sensacional. Você, o teu pai, o doutor Ubiara. Tem os tropeços. São pessoas... Não, mas faz parte da jornada do aprendizado. Tudo serve de experiência, né, Li? Estou brincando, você é uma pessoa sensacional. Então, trabalhei na guarda no Hospital Regional. E eu tinha a responsabilidade de controlar o estoque, de imprimir documentos. Naquela época eu usava mimeógrafo, sabe? Acho que pessoas aqui não sabem. Tem cheiro, né? Jogava álcool e tal, para poder imprimir. A gente imprimia, fazia os bloquinhos. Seu pai está ali rindo, os nossos espectadores, o pai dele está aqui nos acompanhando. Provavelmente o pai dele trabalhou muito com mimeógrafo. Com toda certeza, com toda certeza. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Devido à tecnologia, né? Então fica mais fácil até de mandar mensagem. Quem imaginava, né, que a gente poderia gravar vídeos, né, e tal, tão rápido e já tá aqui, né, igual num podcast desse, gravando um vídeo que pode ir pro Brasil inteiro ou pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Nós temos amigos no mundo inteiro que pode estar assistindo aí nosso podcast. Realmente. Aí passei pelo Hospital Regional, onde eu desenvolvi essas atividades. Inclusive tem uma passagem no Hospital Regional que me marcou muito. Me marcou no sentido da construção do caráter, da personalidade, né? Que foi que num final de ano eles me deram uma bonificação. E aquela bonificação era um salário a mais que eu ganhava. E eu cheguei na minha casa
com esse salário a mais. Já recebia na Guarda-Mirim, né? Eles pagavam a Guarda-Mirim nos pagava. E eu cheguei com essa bonificação na minha casa. E o que aconteceu? Meu pai que está ali, ele vai lembrar disso. Eles me questionaram, né? Falou, de onde que apareceu esse dinheiro, né? Esse provendo aqui, né? Aí eu falei, me deram lá dizendo que era uma bonificação e tal. Qual que foi a primeira atitude deles? Que hoje em dia, muitos, porque eu acompanho isso no meu dia a dia, muitos pais não fazem isso hoje em dia. O filho, a filha, o enteado, sei lá, aparece na casa com um objeto que não é dele, um objeto estranho, que não pertence ali ao núcleo familiar, e nem questionados são. Por que esse objeto apareceu ali? E aí eu vou aproveitar, Valdênio, acho que você colocou uma coisa interessante aí. Porque você tem muita experiência trabalhando com esses jovens, né? Ajudando esses jovens a se recuperarem. Qual que, na sua visão, é o papel, por exemplo, da família nessa recuperação desse jovem? Você consegue observar aí? Guilherme, eu consigo observar o seguinte, que a família é o primeiro grupo do qual nós pertencemos, né? A família é o centro de tudo, porque quando a gente está na construção, vamos dizer, na construção social das identidades, né? Que ela se divide em várias fases, tipo a construção, a característica, né? Então eu tenho a pele escura, né? Negra, né? Eu tenho o cabelo encaracolado, eu sou branco, eu sou indígena, né? Então essas características físicas, o olho verde, o olho preto, são características físicas. Depois existem as características de personalidade, que essas o adolescente ele precisa ter no seio familiar. Precisa encontrar no seio familiar. E é o primeiro núcleo de pertencimento, porque ele procura um lugar que ele seja acolhido, que ele possa sentir assim, eu sou pertencente a esse grupo, eu sou pertencente a essa sociedade. Isso é todo adolescente, nessa fase de construção né, da identidade dele. Né? Todos os adolescentes. Realmente a família tem um papel importante, né? Eu até vou puxar aqui uma pessoa que é o pai do Lee, né? Que é a pessoa a quem o nome Instituto LL foi inspirado, a homenagem. Ele é nosso parceiro aqui. Eu vou ao longo hoje do bate-papo puxar os nossos parceiros. E vou dar aqui uma oportunidade, Lee, para você falar um pouquinho aí também do papel da família e do seu pai aí na sua formação. Verdade. Isso que o Valdênio está falando é de grande importância mesmo. E agradeço ao Guilherme por relembrar a questão do meu pai. E assim, na verdade a gente tem, como eu falei várias vezes já, a gente tem 32 anos de trabalho social. Comecei com a mesma idade que o Valdênio começou na Guarda-Mirim. Você também fez Guarda-Mirim? Não. Mas eu fazia o social já. Ah, certo. Trabalhava com meu pai. Com 10 anos também eu acompanhava ele. Seu pai era vereador, né? Foi vereador e ativista social. Legal. Também fundador da Associação da Polícia Civil do Estado, né, de São Paulo. Então foi 35 anos de Polícia Civil. E assim, ele sempre, a paixão dele principal era o social, né? Era o terceiro setor. E eu, com 10 anos, com a mesma idade que você, eu comecei a acompanhar ele em reuniões, em eventos, participar. Com 18 anos, eu já era membro da diretoria da associação que ele presidia, que era a Associação Amigos de Bairro, Legal. lá do nosso bairro, né? Então, assim, já estou há 32 anos aí no ativismo social. Com a partida dele, em 2006, a gente já fazia o trabalho social, acompanhando ele. E acabamos dando o nome dele ao Instituto, né? E aí, Levi de Lima. Isso, Levi de Lima, vereador Levi de Lima. E aí a gente vem fazendo esse trabalho focado mais a causa que ele abraçou no final da vida, já após o meu acidente, que é a pessoa com deficiência. Legal. Mas é isso que o Valdênio falou mesmo, a gente baseia na família, é o exemplo, né? Na verdade, não é muito o que você fala, é mais o que você dá de exemplo. É justamente a família que molda, né, as pessoas, molda o adolescente, a criança, né? E não importa
aliás, assim, até talvez importe uma família um pouco melhor estruturada, né? O que eu vejo muito, eu comecei, como eu falei já, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Se você me perguntar se eu sou a favor ou contra o trabalho do adolescente, eu sou enfático em dizer, eu sou contra. Porque, na minha visão, o adolescente, ele tem que ter esse período de conhecimento, de aquele conhecimento, sabedoria. Quando ele parte para a escola não está ali para educar o adolescente, tipo assim, com licença, por favor, né? Não, isso vem do berço, isso vem da família. O adolescente vai para a escola para que ele aprende, ele tenha conhecimento do qual ele vai conseguir utilizar no futuro. Não é fácil, não. Eu tenho um adolescente de 3 anos em casa e é um desafio educar o menino, viu? Ser pai não é uma tarefa simples, não. É complexo, eles não vêm com manual de instrução. Realmente, é muito difícil, né? Seria muito melhor se viesse com esse manualzinho de instrução, né? Ajudava muito. E é isso que faz com que a gente sinta prazer em trabalhar com o ser humano, em trabalhar com as pessoas. É esse o prazer, esse que motiva a gente estar fazendo, porque cada pessoa é um indivíduo único, ele tem a sua personalidade e até mesmo nós, depois de adulto, né? Tem hora que a gente está em 8, de repente vai para 80, tem hora que você está meio, né? Tem daquelas coisas, eu te cumprimentei hoje, amanhã eu já não te cumprimento, né? Então, lidar com essas coisas é legal. É gostoso, pelo menos eu gosto disso. Eu aprendo demais com isso. E como é que você foi aí, Valdênio, para entender um pouco mais da sua história, como é que você foi de uma pessoa que estava ali na Guarda Mirim e depois virou um designer premiado aí com os sapatos que você trouxe? Até eu pedi para você mostrar o sapato pro pessoal aí, com a gavetinha e tal. Conta pra gente aí como é que foi da Guarda Mirim para um designer premiado. Ô, Guilherme, muito obrigado aí por você estar me questionando sobre isso, porque foi uma luta tremenda, viu? Foi uma luta tremenda. E eu cheguei nesse nível de designer, foi graças a uma política pública. Foi graças a uma política pública, que eu não preciso citar o nome aqui, né? Porque eu acho que não é o momento certo. Que chamado Universidade para Todos, ProUni. Porque eu não tinha condições de bancar uma universidade, de pagar uma mensalidade. Mas eu tive o quê? Condições de ter um estudo bom. Foi onde eu consegui prestar o Enem e consegui uma vaga na Universidade de Franca. Legal. Aí eu escolhi o curso de design porque eu já gostava disso e era uma área também que eu já estava que eu trabalhava, que era o calçado, né? E me especializei em design de calçados. Foi aonde que o Guilherme falou que eu desenvolvi essa... Mostra aí a gavetinha pro pessoal. Ó, a gavetinha é assim, você abre aqui, puxa ela aqui, aí dá para levar essas coisinhas. Ó. Ai, que dá legal. Dá para levar dinheiro, dá para levar... É muito válido. Documento. E foi... E fica bonito, né? Fica, nossa... E foi um desenvolvimento... Eu nunca tinha imaginado, confesso pra você que eu nunca teria tido essa ideia, nem em 1000 anos. Então, foi um desenvolvimento Como assim... é que você teve essa ideia? Você acordou de manhã cedo e falou, vou fazer um sapato com a gaveta. Me fizeram essa pergunta uma vez, falaram, os grandes gênios, né? Cai uma maçã na cabeça dele e tal, aquelas coisas todas. Me fizeram essa pergunta. Mas não, isso aqui foi, posse não aparecer, mas foi a minha esposa. A minha esposa, sabe, a gente saía... Então o prêmio devia ser dela. Devia então. ser dela, devia ser entendi. dela. Porque a gente saía para festas, né? Você sabe que, só fazendo um parênteses, o pessoal antigamente falava, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Hoje em dia é atrás, na frente, do lado, puxando ele, porque ele tá ficando para trás. Realmente. Lá em casa é assim, é minha esposa que me puxa. Realmente. E graças a Deus que chegou nesse ponto, porque realmente nós homens é meio assim, meio largadão, né? Então, graças a Deus que as mulheres hoje estão fazendo isso, né? Isso demonstra o tanto que a humanidade está evoluindo. E foi por culpa dela. Que a gente saía aí, vamos para a festa do peão, vamos. Só que era o seguinte, ela não gostava de carregar a bolsa. Que dizia que incomodava. E sabe como que é mulher, né?
Mulher, tu vai lá, toma uma água, toma uma cervejinha, né? Pô, o meu batom aqui saiu, né? Aí precisa do batom. Se não tem a bolsa, ocupa quem? O marido, o namorado, atrás do lado, vai ver lá no bolso e tal. E aquele batom lá, você esquece daquilo lá, porque você não está acostumado com aquilo lá estraga ali dentro, mancha a sua roupa. Né? Vai virar. Aí o que aconteceu? Eu falei, pô, bom, né? Então, como estava fazendo o curso de design lá, eu falei, pô, vou desenvolver um solado onde dá para a mulherada levar, né? Pelo menos os itens principais que elas gostam, um brinco, um batom, um anel que ela queira trocar lá e tal. E surgiu, fiz. Pô, legal. E graças a Deus me deu prêmios, rendeu frutos, né? Isso já tem mais, Guilherme, pra você ter ideia, isso já tem mais de 13 anos Legal. que eu desenvolvi esse solado. Tem mais de 13 anos. Você, 13 anos atrás, eu era um menino, tava ainda aí brincando. Tava brincando. Deixa eu te falar, antes de passar para a próxima pergunta, vou aqui para os nossos patrocinadores, que são eles que permitem esse podcast existir. LL Marmitaria, então pessoal aí tá com fome, tá precisando de uma marmita, 97405-8767. Do Rafa's Pizzaria, então se você não quer uma marmita, mas quer uma pizza, por exemplo, para uma sexta-feira, para um sábado, para chamar os amigos, 99164-2483 e Barros Almeida Advogados. Então vou falar isso agora, depois eu falo os outros patrocinadores. Valdênio, então voltando aqui, aí já contou aqui pra gente um pouco da guarda, já contou pra gente a sua história como designer. Eu queria saber agora um pouco sobre a sua experiência na Fundação Casa, que é o seu trabalho atual. Eu conheço um pouco do trabalho da Fundação Casa, eu imagino alguns dos desafios que você deve ter lá, mas nada como ouvir alguém que está lá no dia a dia. Queria ouvir de você como é um pouco isso, assim, como você entrou na Fundação Casa, por que você entrou na Fundação Casa, que não é um trabalho para qualquer pessoa, né? E um pouco do que você faz lá e por que esse trabalho é importante. Ô, Guilherme, muito obrigado. A Fundação Casa, para mim, é uma grande experiência e eu sinto já há muito tempo que eu gosto de fazer o que eu faço na Fundação Casa. Legal. Porque eu penso que se a gente não se sente satisfeito em determinado lugar ou executando alguma função, eu acho que você não deve permanecer ali. Acho que você tem que procurar novos horizontes, né? E o meu trabalho dentro da Fundação Casa, eu gosto demais de fazer, porque eu fazia isso antes da Fundação Casa, que é trabalhar justamente com essas pessoas em estado de vulnerabilidade, né? E na Fundação Casa me deu essa oportunidade, né? Eu entrei na Fundação Casa, terminei minha faculdade, terminei essas coisas e a gente precisa ter gratidão. Uma coisa que as pessoas estão perdendo é a gratidão. E como eu fiz a minha faculdade, não gastei um tostão, eu tinha essa dívida de gratidão. Eu quero fazer alguma coisa. Foi onde eu comecei nesse movimento ativista social. Eu preciso fazer alguma coisa para alguém, eu preciso ajudar alguém, né? E não é só com dinheiro, porque hoje você ouvindo, tendo tempo de ouvir as pessoas, já ajuda muito. Um desabafo que aquela pessoa faça com você, você pode estar salvando a vida dela. Ela está desabafando alguma coisa que está sufocando ela. Não sou médico, especialista nessas áreas, psicólogo, psiquiatra, mas com o tempo de atuação com esse tipo de pessoas, a gente percebe que somente você ouvindo a pessoa, você já consegue... Eu quero pegar um pouco esse tema, Valdênio, porque assim, e aproveitar aqui, né, que recentemente eu estava com o pessoal lá da Rede Bem, que é um dos nossos patrocinadores, e eles estavam falando isso, da importância que a farmácia tem, que o farmacêutico tem, que os profissionais da farmácia têm, para não ser apenas um dispensador de medicamento, mas sim alguém que escuta as pessoas, entende de verdade qual é a necessidade daquela pessoa, que faz a assistência farmacêutica, que no seu caso lá é um pouco diferente, é mais social e psicológico, mas o pessoal estava justamente me falando isso, né, da importância de não ser uma farmácia que
só vai ali, entrega o medicamento, a pessoa vai, mas que explica, que instrui, porque a nossa comunidade, a nossa sociedade, ela hoje é muito carente de informação, muito carente de ajuda. Às vezes você acha que a pessoa não está fazendo porque não quer. Não, às vezes a pessoa não sabe, não está cuidando do medicamento porque não dá bola. Não, às vezes ela nem sabe o que ela tem que fazer. Às vezes ela não está estudando, às vezes ela nem sabe como ela encontrar, por exemplo, uma oportunidade como essa que você teve, ou como encontrar um apoio junto. Então, fazer essa parte de assistência, seja ela psicológica, seja ela farmacêutica, seja ela social, e agora eu vou passar por ele para ele comentar também, eu acho que é fundamental e é o que diferencia um trabalho normal, qualquer um, que qualquer farmácia faz, ou que qualquer agente faz, para um trabalho diferenciado, que realmente transforma as vidas das pessoas. Eu queria ali que você comentasse um pouco, porque eu acho que isso aí é o que você mais faz na vida, né? Se tem uma coisa que o Lee gosta de fazer, Valdir, né, é conversar com as pessoas. Conversar, eu já percebi. Verdade. Até dentro disso, só para colocar uma adendo nessa questão do farmacêutico que você citou, e hoje está liberado por lei, foi aprovada uma lei há pouco, se não me engano, que está liberado os farmacêuticos receitarem prescrever o medicamento. E nós, como seu pai que está aqui, meu pai, nós crianças, na época de crianças, acompanhamos muitos dos nossos pais, dos nossos avós, na verdade, às vezes não tinha acesso a um médico, e o próprio farmacêutico, a gente conheceu vários farmacêuticos experientes que nos atendiam na infância, que eles mesmos prescreviam, e às vezes aquele medicamento era útil para a família, para a criança, e com certeza sempre eles tinham conhecimento de causa, sabiam o que estavam prescrevendo. Sim, isso é uma nova regulamentação do Conselho, na verdade não é uma lei, né? É uma regulamentação do Conselho de Farmácia que orienta quando o farmacêutico pode prescrever. Não é qualquer medicamento, por exemplo, medicamentos controlados, psicotrópicos e tal, naturalmente não pode, mas aqueles medicamentos de tarja vermelha, alguns farmacêuticos, aqueles que têm a especialização, já vão poder fazer a prescrição. E eu acho que pode ajudar muito, justamente porque por isso você falou, né? Às vezes a pessoa vai lá no posto de saúde e tal, às vezes ela está com uma gripe, às vezes ela está com alguma coisa mais simples de ser tratado, o próprio farmacêutico vai poder fazer isso. Então é muito legal. Mas eu queria que você contasse um pouco de você, Eli, pra gente aí, como conecta aí essa assistência social que você faz aí de conversar com as pessoas. Eu acho que muitas vezes a pessoa precisa mais de uma conversa mesmo. Mesmo. Em relação a essa questão da atenção, como o Valdênio citou, como o Guilherme perguntou, realmente é um trabalho que faz parte da nossa vida, né? Isso é de grande importância. Muitas vezes, é como o Valdênio falou mesmo, muitas vezes as pessoas não precisam de algo físico, algo material. Às vezes elas precisam de atenção ou de uma instrução, porque coisas simples, direitos simples que elas têm, às vezes elas não sabem onde buscar, onde procurar. E é essa questão da atenção. Às vezes a pessoa quer ser ouvida, e principalmente assim, eu falo muito da causa da pessoa com deficiência, mas na verdade todas as causas sociais, hoje em dia, principalmente depois do que nós passamos em relação ao Covid, com essa modernidade da tecnologia, o que vem avançando muito é a depressão, porque as pessoas vêm se fechando, elas vêm deixando de ter aquele contato mais humanizado, e isso acaba causando depressão. Na área que eu atuo mais, que é a da pessoa com deficiência, até pela dificuldade de acessibilidade, de inclusão, no geral, ela tem uma grande tendência a entrar em depressão fácil, né? Ainda mais fácil. E às vezes você dá uma atenção através das redes sociais, como o WhatsApp, que a gente tem essa facilidade hoje em dia, e todas as outras redes, é de grande importância. Às vezes você pode salvar uma vida, né? Eu mesmo fiz um trabalho no Kawai, nas redes sociais, na plataforma do Kawai. Eu era streamer contratado pelo Kawai. E o meu foco era dar entrevistas, debater, discutir. Ainda hoje estou fazendo, aos domingos, às 14 horas, estou fazendo uma entrevista no Kawai. Inclusive, domingo próximo estarei com o Valdênio. Muito legal o trabalho que você faz no Kawai. Então, e ali é uma plataforma
Eu viajo muito dentro da plataforma, nas lives, e ali é uma plataforma onde as pessoas buscam uma forma de fugir da depressão. A grande maioria ali são streamers com depressão, porque eles estão buscando uma oportunidade que eles veem. Nossa, eu nunca imaginei isso. Não, ali Legal, né? É legal, bacana. Então, e ali, assim, eles buscam uma oportunidade, algo que é diferente para o brasileiro, que é ganhar em dólar, né? Alô. Pô, também ajuda, né? Ajuda Nossa, na depressão. Como ajuda. Isso é uma coisa que ajuda bastante, e sem contar a interatividade, que é muito grande, né? Então, a grande parte dos streamers dentro do Kawaii Que bacana ali. Legal. Faz esse contato da atenção. E, na verdade, o trabalho mesmo Eu entendi. com o público é um trabalho de atenção, de conversar, de bate-papo. Muito sabe? legal esse trabalho. E eu torço de verdade para que você continue fazendo ele, porque eu acho que é muito legal. Então, falando agora dos patrocinadores, Laboratório do Sono, para aquelas pessoas que querem fazer eletrocefalograma, mapeamento cerebral ou polissonografia, que é o exame do sono. Você pode se informar melhor ou fazer agendamentos pelo 3720-2018 ou pelo site sonofranca.com.br. Então, se você tem aí dificuldade de dormir, apneia, ronco, ou conhece alguma pessoa que tem, sonofranca.com.br ou 3720-2018. E o outro patrocinador, MB Osteopatia e Pilates. Osteopatia é uma forma de fisioterapia, de terapia manual, e Pilates, aquele exercício já bastante conhecido, muito bom. Eu brinco, viu, Li, que o Pilates ele faz a gente fazer exercícios, Valdênio, em músculos que a gente nem sabe que existe. Então você chega em casa, você acha que é fácil, é fácil, tal. Você chega em casa, fica 2 dias com dor num músculo que você nem sabia que existia. Então é muito bom. E a MB Osteopatia e Pilates tem uma excelente estrutura, equipe muito competente, equipamentos novos, um espaço bastante amplo. Pelo agendamentos, informações 98147-5995 e a primeira aula é grátis. Valdênio, então conta pra mim como que você entrou, porque depois eu tenho uma pergunta que eu tenho aqui anotada desde o começo do nosso bate-papo. A Fundação Casa, na minha função, viu, Guilherme, é através de concurso público. Aí você presta um concurso público, vai lá, efetiva a vaga, aí você escolhe a unidade da qual você pretende desenvolver o seu trabalho, né? E vai para essa unidade. O sistema socioeducativo hoje, Li e Guilherme, é um sistema, posso falar do estado de São Paulo e da região da qual eu trabalho, que é essa região aqui de Franca, Ribeirão Preto. É muito bom. O trabalho feito pelo sistema socioeducativo no estado de São Paulo é muito bom. Tanto é que é bom que outros estados, quando implementam a socioeducação em seus estados, vêm no estado de São Paulo para colher informações de como implantar. Infelizmente, nós estamos passando por algumas dificuldades de fechamento de unidade, né? Isso deixa o servidor inseguro, deixa o servidor chateado, mas é o melhor, apesar de todas essas coisas, é o melhor servidor, é o melhor prestador de serviço, e é um serviço que a comunidade não percebe, mas é um serviço prestado com excelência, com muita excelência, viu Guilherme? Porque dentro da Fundação Casa, aquele adolescente que está lá cumprindo medida socioeducativa de internação, ele tem um cuidado todo especial. Cuidado com educação, com alimentação, com orientação, com psicólogo, com assistência social. E tem nós, que no meu caso, a minha função é agente de apoio socioeducativo, tem nós que convivemos com eles 24 horas por dia, sucessivamente, todos os dias, sábado, domingo, feriados, nós atendemos, olhamos esses adolescentes que cometeram um ato infracional por N motivos, que levam um adolescente a cometer. Mas eu posso garantir para todos, é o melhor sistema educacional de reinserção de adolescente na sociedade. Claro que nós gostaríamos que fosse uma porcentagem maior de adolescentes que voltam à sociedade e não infracionam depois.
não comete ato infracional depois. Nós gostaríamos que fosse maior essa quantidade. Mas é como eu sempre digo, com meus colegas de trabalho, onde eu trabalho, fora de 50, se a gente conseguir pelo menos foi um trabalho bem feito, e esse um trabalho bem feito vai gerar frutos. Gera frutos, ele expande, né? E faz com que talvez o adolescente nem vá para a Fundação Casa. Eu citei fechamento de unidade, que deixa o servidor inseguro, né? Um pouco insatisfeito com o trabalho, mas entendo também que a gestão, e quando eu falo gestão, é a administração geral da Fundação Casa, faz um excelente trabalho também, porque os pais, nós, estamos deixando de ter filhos, naquela quantidade que antigamente tinha. Meu pai, por exemplo, vem de uma família de 11 irmãos, né? Eu venho de uma família de 3. Hoje, o casal hoje... Você é casado, né, Guilherme? Casado. Um menino. 2. 2 meninos. Já. Já pretende ou já encerra? Rapaz, eu falei pra minha esposa, uma vez um amigo meu chegou pra mim e olhou assim, deu o segundo, né? Você pensou, planejou o segundo? Eu falei, rapaz, você planejar, você não tem nenhum. Você parar pra pensar, se você fizer conta, puser na ponta do lápis. Mas é uma coisa maravilhosa, né, filho? É uma coisa maravilhosa. Mas realmente chega num ponto ali que a gente já começa a ficar, opa, tá bom, né? Tá bom. Realmente, é uma coisa maravilhosa, é uma bênção de Deus na vida de qualquer ser humano. É filho. Porém, ter filho precisa de muita responsabilidade. Porque filho não é só você dar arroz e feijão. Filho você tem que dar uma boa educação, você tem que vestir ele bem, você tem que cuidar dos dentes dele. E o meu tem 3 anos e conversa de igual para igual. Tá vendo? E hoje mais ainda, igual você falou. Chega pra mim e quer negociar as coisas. Mais 5 minutos de televisão, papai. Por quê? Por quê? Tá esquejada. Sensacional, tá vendo? Ainda mais hoje, as crianças hoje têm, parece que um QI muito... na minha época chegava visita na casa do meu pai, eu escondia atrás da porta. Hoje não. Hoje eu não sei se é por causa do celular e tudo mais. Só que infelizmente, não são todos os adolescentes, porque eu sei de casos, eu já acompanhei casos, né, que adolescentes saíram de uma condição que você imaginava que, olha, isso aí, vamos largar para lá. E se tornou grandes pessoas. Se tornou um grande ser humano. E aí vai entrar a minha pergunta. Acho que foi perfeita a sua colocação, porque minha pergunta é bem por aí. Eu conheço um jovem que eu acompanhei a vida inteira dele, desde que ele era criança. E mais ou menos quando ele tinha uns 16 anos, ele acabou indo para a fundação, porque cometeu um crime, uma questão de porte de drogas, que acho que talvez seja o caso até mais comum. Esse jovem ficou lá, me lembro do desespero da família, da preocupação da família, mas ele foi muito bem recebido, muito bem atendido, muito bem orientado. Saiu, hoje tem 2 filhos, está muito bem casado, formou, está muito bem, é um excelente profissional. Se afastou das pessoas, mudou de Franca para se afastar do grupo, né? Não está mais na nossa cidade, não está mais na nossa região. Mas é uma pessoa que, assim, transformou. A fundação teve esse papel, lógico. Teria sido muito melhor se não tivesse acontecido, né? Mas acabou acontecendo e acabou que a fundação teve esse papel. Se ele tivesse ido para um outro local, aonde fosse o que eles chamam de escola de bandido, né? Aonde ele poderia ter saído lá e ter feito um outro caminho. E não ter feito o caminho que ele fez, foi aprender e ser ressocializado. Então, minha pergunta para você, Valdene, é baseado na sua experiência, porque às vezes a gente vê muito preconceito da sociedade. Esse menino aí, 16 anos, já foi para a fundação, esse menino aí não tem jeito, tal, e a sociedade com preconceito, a sociedade pré-julgando, pré-condenando as pessoas. Então, eu queria ouvir da sua experiência, dá para reintegrar esses jovens? Dá para ajudar esses jovens que passam pela fundação para que voltem a ser agentes bons da sociedade, pessoas que contribuem com a sociedade e que não cometem mais crimes, que não voltam para o crime? Guilherme, eu poderia te responder com uma frase só, ou com uma palavra só. Com toda certeza, dá para recuperar esse adolescente. Infelizmente, nós enfrentamos o quê?
o trabalho, como eu disse, da Fundação Casa é muito bem executado, é muito bem feito. Eles têm cursos técnicos profissionalizantes, eles têm cursos com o projeto Guri, por exemplo, onde eles aprendem percussão, violão, tocar violão e tudo mais, informática, corte de cabelo. Então, eles têm o tempo deles. Tem a profissionalização. Alguns adolescentes, na unidade que eu trabalho, saem para fazer cursos fora da unidade, cursos técnicos profissionalizantes, que são cursos oferecidos justamente aí pelo terceiro setor. É onde entra o terceiro setor, trazendo esses adolescentes. O Senac é um grande parceiro da Fundação Casa, do Sistema S. Eles levam os cursos para dentro da unidade, para mostrar para aquele adolescente, fora, se prepara aqui, que a hora que você sair, se você quiser fazer algum outro curso, procura lá o Senac. Agora, na sua pergunta, preconceito, isso nós sofremos. E não é só os adolescentes da Fundação Casa, não. Mas o adolescente que está na Fundação Casa sofre muito mais preconceito do que outros que não estão lá. E quando eu digo outros que não estão lá, são adolescentes que vivem aí em estado de vulnerabilidade total, né? Que vivem na rua, que talvez não conhece o pai ou a mãe e precisa ir para aquelas casas de abrigo, aquelas que hoje eles chamam, alguns estados chamam de casa de passagem, outros estados chamam de casa de acolhimento, que também é um baita um trabalho feito. Eu acompanho isso também de perto e vejo, infelizmente, é um trabalho que é escondido. Eu não consigo entender por que esse trabalho a mídia não mostra. Não consigo entender por que esse trabalho a mídia não mostra. Porque eu penso o seguinte, se a mídia mostrasse, a mídia nossa aí, mostrasse esse tipo de trabalho que é feito, mesmo de verdade, numa casa-abrigo, numa casa de acolhimento, de passagem, sei lá o nome que eles dão aí para o estado afora, e até mesmo dentro do sistema socioeducativo, poxa, eles viriam que temos condições sim, porque nós que somos adultos, nós temos que ser exemplos. É nós que, esses adolescentes se espelham, eles vão se espelhar em nós. E se nós não temos uma boa conduta, um bom caráter, como que a gente vai mostrar para aquele adolescente que você pode tomar um outro caminho? Em relação à internação, eu não sei se essa pessoa aí, há que anos que ela passou lá na Fundação Casa, mas hoje eu posso te garantir que um adolescente, para ser internado, para cumprir medida socioeducativa interna, porque existem várias outras medidas socioeducativas, a de liberdade assistida, de prestação de serviço, uma semi-liberdade, que são medidas que precisam ser adotadas pelo judiciário antes de internar. Porque a medida de internação é a última medida para o adolescente. A pessoa falou, não dá, você extrapolou tudo que você tinha que extrapolar, então você vai ficar internado. Entendeu? Mas antes de levar o adolescente lá para internar, tem essas outras medidas. Com a pandemia, como o Lipo disse um pouco atrás, com a pandemia foi baixado um decreto. Para diminuir a... Isso, porque os adolescentes, até mesmo no sistema... esse jovem foi muito antes. Ficava aglomerado, foi baixado esse decreto. Então, o que acontece? Hoje o jovem, ele chega numa delegacia, um porte de drogas, por exemplo, ele vai assinar lá um termo circunstanciado, vai chamar um responsável e ele vai embora para a casa dele. Chega num adolescente que fez algum tipo de furto, ele vai chegar na delegacia, vai fazer o termo circunstanciado, chama um responsável e ele volta para a casa dele. Agora, se esse mesmo adolescente, em um dia, ele vai 13 vezes na delegacia, por porte de droga, porque furtou ou porque roubou, aí não tem jeito, né? Aí, poxa, aí... Bom, vocês me desculpem, vocês estão me ouvindo aí, já deu, né? Aí tem que tomar uma medida. Não, a fundação ela é realmente para o último caso, né? Podendo evitar aí, tomando outras medidas, é melhor. Valdênio, a gente já está quase no final do nosso podcast. Eu vou falar o último patrocinador. E aí a gente vai para essa pergunta do Liga aí. Eu tenho mais uma pergunta final, deixa eu só falar o patrocinador rapidinho. Tá bom. Rede Bem Drogarias, como eu já comentei no início, tá chegando a Franca,
É uma rede muito grande, São José do Rio Preto, está chegando, tem mais de 200 lojas, quase 300 lojas. E agora vai abrir a unidade de Franca, um projeto muito legal, um atendimento diferenciado. Ela fica na Avenida Emílio Paludetto, 5540, ali muito próximo da Vila Hípica. Então o pessoal que é ali da região do Polo, que é da região do aeroporto, vai poder ter uma farmácia diferente, com atendimento diferente, excelentes condições comerciais, excelentes preços para aquelas pessoas, e vai ter delivery para Franca inteira pelo 3030 7333. Então podem chamar aí a Rede Bem Drogarias. Vou passar por ali fazer a pergunta aí, eu tenho uma perguntinha final para você aí. Tá bom. Bom, Dani, eu tive uma situação que eu passei após o acidente automobilístico aos 24 anos de idade. Fiquei internado no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, em Minas, você deve conhecer. Fiquei internado lá num prazo longo de internação, 2 anos, direto internado. E acabei me tornando ali praticamente um morador do hospital. Patrimônio do hospital. Colocaram uma plaquinha no pé dele assim lá, achavam que tinha as marcas, o computador e eu li, as propriedades do hospital. Então, inclusive, quase saí de lá formado em medicina. A residência, pelo menos, eu fiz. E assim, o hospital, o que era legal é que os médicos, os enfermeiros, o pessoal dos hospitais, do hospital, eles acabavam utilizando o meu trabalho lá voluntário, porque quando eu podia sair da cama já, né, ir para a cadeira, para conversar com os pacientes, como citamos há pouco, a questão da depressão. Sim. Eu mesmo passei no início do meu acidente. E para mim, como eu superei essa fase e passei a aceitar aquela internação, aquela situação, eu comecei a visitar todos os quartos, os hospitais, dentro do hospital, o prédio. Eu não parava, né? Tanto que os meus horários de remédio, os médicos, os enfermeiros deixavam lá, a hora que eu chegasse eu tomava, porque era assim. E aí eu conheci a neurocirurgia infantil na época. E eu visitava muito ela, porque assim, é muito difícil para você ver crianças internadas. E grande parte das crianças que estavam internadas na neurocirurgia, crianças com deficiência, na área ou coluna ou cabeça, e era da Fundação Casa, que iam para lá. Então, assim, eu não imaginava, a gente sempre ouviu falar que a Fundação Casa acolhe os jovens infratores, jovens que acontece alguma situação. Eu não imaginava que na Fundação Casa tinha tantos bebês recém-nascidos, abandonados pela família, que hoje ainda tem, não sei, isso fazem 20 anos que eu passei por isso. Acredito que até hoje ainda tenha isso, muito abandono da criança com deficiência, e a Fundação Casa acolhe. Existe muito isso ainda na Fundação Casa, e é uma área separada, eu imagino, né, que seja um local separado. Porque na época tinha muito, e isso cortava o coração, você vê tantas crianças com deficiência abandonadas pela mãe e pelo pai. Entendi a sua pergunta. Luli, a Fundação Casa, ela começou há muitos anos atrás, e quando ela se deu início, pelo menos é o que eu estudei da história da Fundação Casa, ela teve nomes como FEBEM, né, FUNABEM, aquelas coisas todas. E nessa época, de FEBEM, de FUNABEM, era para receber justamente esses tipos de pessoas, né, de crianças. Era tipo uma casa-abrigo. Eram casas-abrigo. Com a vinda do Estatuto da Criança e Adolescente, se eu não me engano, em 1990, que foi feito o Estatuto da Criança e Adolescente, eles aproveitaram a estrutura que já tinham e montaram o sistema socioeducativo. Que hoje o sistema socioeducativo na Fundação Casa, e se eu não me engano, me desculpem, não vou falar a data aqui porque não me vem na mente. A FEBEM mudou de nome, passou para a Fundação Casa. Porque a FEBEM, quando passou a receber, que ela deixou de receber o menor abandonado, o menor com deficiência, e passou a receber adolescentes que cometiam atos infracionais, que naquela época poderíamos chamar de crime, hoje é ato infracional, devido ao Estatuto da Criança e Adolescente. E tem outros códigos que regulamenta isso, o SINASE, a CONANDA, tudo regulamenta o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente.
ela passou a receber somente adolescentes que cometiam atos infracionais. E esses adolescentes não. Não sei se eu... não conhecia essa história. É. Legal. A Fundação Casa recebe esse tipo de adolescente com deficiência. Na minha unidade eu ainda não vi, mas recebe adolescente que a gente percebe, e também através de diagnóstico, que tem algum problema, entende? Isso sim. O que aconteceu? Aí você deve estar se perguntando, para onde que foram essas crianças? Esses bebês e tudo mais. Eles justamente foram para essas casas de passagem, casa-abrigo ou acolhimento. Interessante. Né? E a Fundação Casa ficou especificamente para receber esse menor que comete, infelizmente, o ato infracional. Entendi. Valdeir, então para finalizar aí o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você me contasse um pouco da sua parte como compositor, o trabalho que você realiza aí nas comunidades com os jovens. Conta aí pra gente. Sensacional. É uma das partes que mais me agrada, que eu mais gosto de estar fazendo, porque a música ela tem um poder imenso. Ela emociona a pessoa, ela cura a pessoa, ela transforma as pessoas. Né? E a gente tem que ir se adaptando. E para criar um vínculo maior com esses adolescentes da periferia, como que a gente faz para penetrar? É justamente através da música. E hoje, o adolescente ele gosta do funk. Né? Teve uma época que eu compunha rap. O senhor Valdeir não chegou. Hoje eu já componho o funk, para poder ter essa penetração maior nos adolescentes e para que eles possam ter assim, um senso, pô, esse é o cara, esse eu posso acreditar, ó. Esse faz o quê? uma referência. É um funk religioso ou é um funk não, eu faço igual esse pessoal faz, porque tem umas letras meio... Tem um funk proibidão e tal, eu faço um funk mais melody, mais pro amor, contando a história do dia a dia. Tipo, quando eu chego na balada, as novinhas já encostam na caçamba da picape e a batida que estrala. Vem novinha, vem. Legal. Eu faço um funk mais ou menos nesse sentido. Como... mais pro romântico. Isso. Eu sei que muitas pessoas que estão ali nos vendo falam assim, pô, o funk não tem poesia, né? Mas vamos recapitular. Isso não faz a personalidade, assim, não interfere muito na personalidade da pessoa, porque eu sou de uma época que tinha alguns cantores sertanejos que armavam arapuca para pegar mulher bonita e mulher casada, né? Sou do tipo... Aí é complicado. Né? Sou de uma época também que o cara colocava o canudinho no copinho dela, depois tirava e colocava no copinho dele. Então, quer dizer, eram umas músicas que, se eu for analisar, que era meio um pouco desleixado, né? Peguei também uma geração de funk, porque o funk ele começou com poesia, com verso. Tipo, eu vou botar chapa quente pra gente dançar. Depois veio aquelas coisas, né? Minha, pocotó. Aí você vai falar assim, porra, meu, como é que eu... Né? Então eu utilizo esses tipos de atrativos para ter uma penetração melhor com os adolescentes lá da periferia, para mostrar para eles que, olha, existem dois caminhos. Existe esse caminho aqui que você vai pegar, talvez você vai achar que é mais fácil, desse que você vai cometer um ato infracional, que você vai se iludir, e vai ser um caminho que a hora que você chegar lá na frente vai ser sua decepção. Existe esse outro caminho aqui que você vai pegar, ele é um pouco mais longo, você vai ter que andar um pouco mais, mas vai ser um caminho, cara, que quando você chegar lá no final, os frutos que você vai colher dele, vai ser uns frutos bons, uns frutos doces, igual um mel, igual aquilo que está escrito na Bíblia. Você vai chegar na terra prometida, é onde todo ser humano merece estar. Pelo menos é o que eu acho. Valdeir, agradeço demais. Pessoal, falamos aqui hoje com o Valdeir, foi muito divertido. Nosso agente, designer, compositor e ativista social. Foi um prazer enorme estar com você. Muito obrigado. Obrigado, Lia aí, nosso host. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora e aos nossos patrocinadores. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado a vocês todos. Agradeço a todos imensamente
e também, né, os nossos patrocinadores, se não fosse eles, nós não estaríamos aqui também. Muito obrigado, em especial ao Grupo RS. Pessoal, muito obrigado pela gentileza de sempre, estar nos atendendo aqui. Um abraço aí, João. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Lê. Oh my God! Vem comigo, vamos juntos construir um mundo onde todos possam sorrir. Sem barreira, sem exclusão, aqui cada voz tem seu lugar e razão. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos filmes firmes rumo ao mundo melhor. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos pulsos firmes rumo a um mundo melhor. Olhar inclusivo, enxergando além, dando voz a quem precisa também. Juntos lutamos por mais igualdade, com respeito e oportunidade. Na escola, no trabalho, em cada espaço, que nos muros estendemos os sós. Diversidade é força, é revolução, é o futuro brilhando na nossa visão. Seja a mudança, faça acontecer, cada gesto importa, cada papel é poder. Com união, empatia e ação, fazemos do mundo uma nova estação. Olhar inclusivo, enxergando além, dando voz a quem precisa também. Juntos lutamos por mais igualdade, com respeito e oportunidade. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre todos nós. Olhar inclusivo, enxergando além, dando voz a quem precisa também. Juntos lutamos por mais igualdade, com respeito e oportunidade. Não é sobre mim, não é sobre você,